Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, nossos telespectadores e radioouvintes. Eu vou falar hoje aqui sobre alguns assuntos, 3 pontos que são importantes, que têm sido motivo de preocupação no interior e principalmente ali na região do Cariri, onde os professores reclamam de direitos que não estão sendo pagos. Na verdade, para entender essa situação, eu vou me referir aqui à lei do Fundef, que antecedeu o Fundeb. Foi uma lei que vigorou de dezembro de 1996 até dezembro de 2006. E essa lei, ela calculava o repasse que era feito para a educação pelo governo federal e aconteceu um erro nesse cálculo. Ao fazer esse cálculo, foi feito pelo menor valor durante um determinado período e isso acabou fazendo com que os recursos fossem repassados a menor. Então, alguns municípios identificaram esse problema, se entrou na justiça para reaver essa diferença e os municípios terminaram por receber esse recurso ano passado, final do ano passado, estava na precatória e foi agora, a maior parte dos municípios já está que ajuizar essa ação, tinha um período, até 2011 poderia ser feito isso, os municípios receberam um valor realmente expressivo. Acontece que esse recurso passou a ser objeto de uma disputa entre as administrações e os professores, que entendem, e aí eu partilho dessa mesma opinião dos professores, que esse recurso, a parte deles, de 60%, cabe aos professores. E aí fica o debate lá no sindicato, lá na categoria, se para aqueles que estavam em atividade nessa época, ou se para aqueles que estão no presente momento em atividade. E, por outro lado, os municípios querem incorporar esse recurso ao seu caixa para fazer outros investimentos. Ora, o que eu quero aqui, nesse momento, é me somar aos professores e fazer a defesa do reconhecimento desse direito legítimo. Então, a lei era muito clara e estava destinado 60% daquele valor para os professores e não há por que se fazer essa mudança nesse momento. Então, fica aqui o meu apelo aos gestores que têm esse recurso em caixa no momento, que receberam isso, que ainda estão na polêmica se vão atender ou não a reivindicação colocada pelos professores, muitos deles, inclusive, no período eleitoral, e aí de olho no voto e nas urnas, assumiram compromissos públicos de que iriam honrar esse compromisso e pagar esse salário, esse recurso aos professores. Então, é importante que se mantenha a palavra, se cumpra o acordo que foi feito no período eleitoral, que não se vai mudar agora, uma vez que se chegou ao poder, que se chegou à gestão e deixar de cumprir o compromisso feito no período eleitoral. Então, minhas palavras aqui são de apoio aos professores, no intuito de sensibilizar os gestores para que cumpram esse compromisso. E também fazer o seguinte apelo, em algumas cidades também, a gente sabe da dificuldade que os prefeitos estão encontrando, a maior parte dos municípios, a gente já reiteradas vezes falou aqui sobre a crise, que é uma crise, sempre digo que é internacional, que tem repercussão grave aqui no nosso país e em muitos estados. O deputado Sérgio Aguiar fez uma excelente explanação aqui, colocando que a grande maioria dos estados brasileiros sofre com essa crise, tem dificuldades. E a gente sabe que com as prefeituras não é diferente, às vezes é muito mais grave ainda. Mas não se justifica, por exemplo, você retirar direito dos trabalhadores que estão carregando essas administrações no dia a dia. Recortar gratificações por desempenho das atividades, principalmente daqueles que trabalham nos setores financeiros, chaves para a economia dos municípios e que contribuem no dia a dia para melhorar a arrecadação do município e superar essas dificuldades. Há trabalhadores reclamando em vários pontos do Estado, de vários municípios diferentes, de que tiveram seus direitos reduzidos ou cancelados, ou retirados de forma ilegítima,
quase como um confisco. Então, também fica o meu apelo aqui nesse sentido, sobre os direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, principalmente dos municípios, que estão sendo violados com diminuição arbitrária e ilegal de salários.